Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o Oriente Médio, uma região estratégica. E aí vocês vão entender o porquê o Oriente Médio ele pode ser considerado uma região estratégica. Vamos lá. Aspectos estratégicos da região. Então, o Oriente Médio ele é uma região que conecta 3 continentes. Então, ele é uma região que está no meio do caminho. Então, ele vai conectar a América, vai conectar a Europa, a África e a Ásia, ok? Então, está no meio do caminho. Então, é uma região totalmente estratégica no ponto de vista geográfico, ou seja, de localização geográfica. Aqui eu tenho, para vocês perceberem no mapa aqui no mundo, aqui a África, Europa e Ásia e Oriente Médio aqui, ok? Concentração das maiores reservas de petróleo do mundo, considerado ouro negro. E nós sabemos hoje que quanto maior a riqueza, principalmente natural de um país, maior a possibilidade daquele país se desenvolver economicamente. E nesse caso é um pouco conflitante entender que, embora seja a maior produção de petróleo do mundo, ainda assim é uma das regiões mais pobres também do mundo. Então, assim, vocês vão entender que muito da riqueza produzida pelo petróleo está na mão de poucos, enquanto a população amarga uma pobreza bem significativa. A quantidade de petróleo na região fez com que, em 1960, fosse criada uma Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ok? Isso tudo para que houvesse uma política, uma jogada política e econômica, principalmente dos países mais ricos, para que houvesse um controle direto e indireto da exportação de petróleos daquela região. Vale também destacar que a grande disputa territorial, principalmente na região do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Aqui é o Golfo Pérsico e aqui é o Estreito de Hormuz. É aqui, ó. Por que essa região ela tem sempre confrontos para poder fugir a palavra, adquirir essas terras aqui? Porque nessa região eu tenho grande produção de petróleo. Então, quem tem petróleo acaba tendo uma dificuldade grande de ter outros países querendo tomar aquele território para poder se tornar também um grande produtor. Embora a região ela seja privilegiada, foi o que eu falei, por recursos minerais como petróleo e também grande produção de gás natural, a população ela é pobre, ok? E não tem as suas necessidades atendidas pelo Estado. O Estado foca muito mais em focar os recursos para poder promover as grandes empresas na extração de petróleo do que propriamente atender às necessidades básicas da população. Aqui, ó, só para vocês entenderem a divisão. Estados Unidos é o país em maior quantidade de produção de petróleo, ok? Só que a região é a região do Oriente Médio, porque aqui, ó, Arábia Saudita um pouquinho menos do que Estados Unidos, só a Arábia Saudita. Aí aqui eu venho Irã, Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, Cazaquistão, Catar. Tudo países de regiões da região do Oriente Médio. Ou seja, se eu somar a produção desses países aqui, gente, é muito petróleo, muito. Mas também o Oriente Médio ele é tido por muitos estudiosos, principalmente de geopolítica, como um barril de pólvora. Ou seja, um barril de pólvora é um artifício que, se não tiver cuidado, a qualquer momento pode explodir.
E é mais ou menos, parafraseando, mais ou menos a mesma ideia que acontece no Oriente Médio. Existem tantas características e fatores que são altamente inflamáveis, que são conduintes para a possibilidade de conflitos e guerras entre povos naquela região. Então, é um barril de pólvora por quê? Lá existe uma miscigenação, um mosaico de etnias, ou seja, um vasto grupo étnico vivendo próximo na mesma região ali. A gente vai ter judeus, árabes, persas, turcos, curdos, entre muitos outros. E aí eu tenho que pensar o seguinte: etnias com suas religiões, com seus costumes, com a sua cultura, isso faz com que haja uma dificuldade muito grande entre eles. E principalmente, quanto mais poder você tem, mais poder você quer. Então, nesse contexto que eu tenho abundância de petróleo e também a escassez de água, são duas coisas que fazem com que esse cenário seja altamente inflamável, entre aspas, para iniciar uma guerra civil a qualquer momento. A instabilidade política, cultural e econômica da região. Só para vocês terem noção, essa região do Oriente Médio é um dos maiores mercados compradores de produtos bélicos do mundo. Produto bélico, para quem esqueceu, já falei isso inúmeras vezes, produto bélico é todo produto utilizado na guerra. Então, tanques, mísseis, aviões, armamentos, munições, alimentação, medicação, roupas para os soldados, enfim, tudo isso que é utilizado durante a guerra, no meio da guerra, é conhecido como produto bélico. E aí, como eu falei anteriormente, é uma região onde tem uma escassez de água devido às massas de ar quente que sobem da África e também o seu relevo que não facilita a circulação de massas de ar úmida e por ser uma região onde o clima é extremamente seco. O clima lá é semiárido, tirando as partes mais altas, que vai ter uma modificação do clima, mas nas regiões mais baixas o clima é semiárido. Então acaba que a água, que é um recurso mineral muito escasso na região, acaba tendo o mesmo valor, claro, simbólico, para a população e para as indústrias da região, o mesmo valor simbólico do que o próprio petróleo, porque a água é, de fato, um recurso vital. Sem a água, o ser humano não vive. Então, muitas famílias se veem na necessidade de passarem por dificuldades ou se rejeitar a situações que possivelmente em outra situação não se rebaixaria, só para ter acesso à água potável. Só para vocês terem noção, essa região aqui, ó, que está mais clarinha, são regiões semiáridas, ou seja, onde tem escassez de água e não tem vegetação. A vegetação vai estar mais aqui, ó, na região litorânea. Ou seja, depois a gente fala sobre o clima. Aqui é uma imagem da NASA. Vou falar sobre o clima e o relevo. Aqui é a divisão política. Eu tenho Iêmen, Omã, Emirados Árabes, tenho Catar, Bahrein, tenho Kuwait, Jordânia, Egito da parte asiática, Israel, Síria, Damasco, Turquia, Iraque, Irã, Afeganistão. Acho que eu devo ter esquecido algumas, enfim. Essa aqui é a divisão política, ou seja, são os países que formam o Oriente Médio. Aqui é o mapa do petróleo, aqui é onde eu encontro as maiores jazidas, as maiores produções, ou seja, espalhado por todo o território. E aqui, olha que interessante, aqui eu tenho outras áreas com petróleo e tudo em azulzinho são bases militares americanas. Por quê? Agora eu pergunto, por quê? Por que existe base americana no território do Oriente Médio? A desculpa visível, ou a desculpa que fica claro para todo mundo, é que é uma região, por ser uma região instável geopoliticamente, que a qualquer momento pode ter guerra,
Estados Unidos, pela boa vontade que tem, instala bases militares para que, em algum momento, se houver algum conflito entre países, ela possa intervir para poder promover a paz. Só que os objetivos intrínsecos, aqueles obscuros que estão na de forma subliminar, não é bem isso. Claro que o objetivo de estar aqui para poder vigiar a produção e, quiçá, ter algum proveito ou algum benefício da produção de petróleo da região, ok? Por isso que existem tantas bases militares nessa região. Aspectos físicos. Aqui eu tenho o mapa do relevo. E aqui interessante é o seguinte, a cor verde são as planícies, ou seja, áreas com baixa altitude. A cor amarela são as elevadas altitudes. Então, você percebe que todo o relevo está em elevada altitude. E as cores mais claras, indo para o verde, são regiões próximas ao Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, ou seja, próximos ao litoral. Então, essas regiões próximas ao litoral vão ter um clima um pouco mais ameno e um nível pluviométrico um pouco mais significativo, ok? Ele ao sul, ele é cortado pelo Trópico de Câncer, então ele majoritariamente está na zona temperada do norte, ok? Na zona climática temperada do norte. A vegetação do território, por ser um clima que é predominante em quase todo o território semiárido, então o clima e a vegetação ele vai ser um pouco mais homogêneo. Então, praticamente em todo o território você vai encontrar o clima seco, sem níveis pluviométricos significativos, e uma vegetação de caatinga, aquela vegetação xerófila, cactos, galhos retorcidos, arbustos, gramíneas, ok? A questão litorânea, já falei, porque por causa da influência da maritimidade, acaba que o clima é um pouco mais ameno, e por ser uma região que vai chover um pouco mais, vai ter mais vegetação. Ok? Já falei, Planalto do Irã e as planícies restritas às áreas litorâneas. A hidrografia, gente, se é uma região onde não tem grandes níveis pluviométricos, logo também é uma região onde água e rio é uma coisa que é raro. A maioria dos rios dessa região são rios intermitentes, ou seja, rios que de repente, há uma chuva, um período de níveis pluviométricos mais elevados, surgem alguns pequenos rios, mas durante o ano todo ele vai ficar seco. Então, rios perenes são poucos. Os principais são Jordão, que vai entre Jordânia e Israel, Tigres e Eufrates. E aí vale a pena a informação de que, se é uma região extremamente seca e tem poucos rios, logo o maior desenvolvimento econômico vai decorrer em áreas próximas ao rio. A maior concentração populacional vai ocorrer aonde? Próximas aos rios, por onde eu tenho a abundância de água, ok? Eu vou parar esse vídeo mais uma vez, acho que é a primeira vez, vou parar o vídeo aqui e daqui a pouco eu retorno com a próxima parte do vídeo, tá ok, pessoal? Até daqui a pouquinho.